Se você cresceu ouvindo hip hop nos anos 90 ou 2000, um nome com certeza fazia parte da sua trilha sonora. P. Diddy. Ou seria Puff Daddy. Talvez só Diddy. Ou Brother Love. Sean Combs se multiplicava em nomes e rostos. Um verdadeiro camaleão. Da fama, empresário, produtor, rapper, magnata. Um ícone que dançava entre os bastidores e os holofotes com a mesma maestria com que manipulava as regras do jogo. Mas, e se te dissermos que esses nomes não eram só estratégias de marketing? E se cada persona escondesse uma camada mais sombria de um império sustentado por controle, silêncio e medo? Para entender o agora, precisamos voltar no tempo. Em 1993, Sean Combs fundava a Bad Boy Records, uma gravadora independente que em pouco tempo se tornaria um pilar da música americana. Ele não só revelou nomes como Notorious B.I.G., Maze e Faith Evans. Ele moldou o som de uma geração inteira. Tudo o que tocava virava ouro, discos de platina, prêmios, revistas, comerciais. Diddy era o toque de Midas da cultura pop. Mas, enquanto o brilho crescia, rumores se espalhavam pelos bastidores, boatos sobre festas privadas, contratos duvidosos e artistas que sumiam no auge da carreira. Ninguém dizia nada. Ou melhor, quem dizia era silenciado, literalmente ou profissionalmente. A primeira grande fissura nesse império veio em 1997. Christopher Wallace, mais conhecido como Notorious B.I.G., foi assassinado em Los Angeles após sair de uma festa promovida por Diddy. Eles estavam juntos naquela noite. Big morreu com 4 tiros. Diddy saiu ileso. A investigação, inconclusiva, sem culpados, sem respostas, só silêncio. Meses antes, outro astro havia sido morto. Tupac Shakur, em Las Vegas. 2 ícones, 2 assassinatos, nenhum condenado. E no centro de tudo, um nome que parecia escapar dos holofotes judiciais: Sean Combs. Com o tempo, esse silêncio começou a incomodar. Fãs, jornalistas e até artistas próximos começaram a questionar. O que Diddy sabe? O que ele viu? Por que ele nunca falou? É nesse ponto que outro nome entra na história: Curtis Jackson, mais conhecido como 50 Cent. Enquanto Diddy ascendia no topo do mainstream, 50 Cent surgia como a voz crua da rua. Seus raps denunciavam traições, segredos e guerras não declaradas. E desde o início, 50 tinha um alvo: Diddy. Em 2006, ele lançou um diss track em que insinua que Diddy sabia quem matou Big. A letra dizia: Puffy knows who hit that explosive man, that soft, expletivo. Não era apenas provocação, era acusação direta. Mas o tempo passou, e o público passou a tratar essa rivalidade como entretenimento. Mais um capítulo da cultura do rap, como Jay-Z e Nas, ou Drake e Pusha T. Só que esse conflito tinha algo diferente: profundidade. Nos 50 Cent não recuava. Em entrevistas, postagens e falas públicas, ele continuava batendo na mesma tecla. Diddy sabia mais do que dizia. Diddy não era o que parecia. Diddy usava sua influência para encobrir algo. Enquanto isso, Diddy ria. Em entrevistas, dizia que 50 Cent o amava, que era tudo brincadeira. Chamava isso de amizade disfuncional. Mas por trás das câmeras, o clima era diferente. Quem trabalhou com Diddy diz que o medo era constante. Reuniões tensas, ameaças, veladas, controle absoluto. Ele decidia quem subia e quem caía. E ninguém ousava enfrentá-lo abertamente. Até agora, o que está emergindo não é apenas um caso criminal. É o desmoronamento público de uma figura construída como mito. E, como toda lenda, por trás do brilho existe sombra. Os diferentes nomes, Puff, Diddy, Brother Love, não são só fases artísticas, são máscaras. Cada uma revela e esconde. Cada uma foi usada para proteger, distrair ou manipular. E à medida que o tribunal se enche de testemunhos, essas máscaras começam a cair. Este é apenas o começo. Preço da fama não é só o que se vê. É o que nunca te deixam mostrar. E se você acha que já viu tudo sobre Diddy, talvez seja a hora de olhar mais fundo. 50 Cent. O inimigo que sabia demais.
Quando o silêncio da indústria encontra alguém que se recusa a calar. E se o inimigo de um astro não for apenas um rival, mas a única voz tentando revelar o que ninguém quer ouvir? Curtis Jackson, mais conhecido como 50 Cent, sempre foi visto como uma figura polêmica, irreverente, provocadora. Um homem que se fez no fogo da rua e que usou cada cicatriz, literal e metafórica, como parte de sua armadura pública. Mas em meio a piadas, memes e provocações que pareciam apenas parte da guerra de egos do rap, havia algo mais. Algo que muita gente ignorou. Até agora. Nos anos 2000, 50 Cent foi o rosto da agressividade nova-iorquina no hip-hop. Enquanto Diddy dançava com celebridades e vendia perfumes, 50 contava histórias de tiroteios, vingança e sobrevivência. Dois opostos da mesma cidade, representando duas visões diferentes da fama. Mas o que parecia apenas competição musical, tomou um rumo sombrio. Em 2006, 50 lançou uma música com uma letra que muitos consideraram pesada, até mesmo para os padrões do rap. Nela, ele insinuava que Diddy sabia quem havia assassinado o rapper Notorious B.I.G., amigo e protegido de Combs. Era uma acusação grave, e nada sutil. E mesmo assim, foi ignorada. Tratada como beef, como mais um capítulo teatral da indústria do entretenimento. Mas 50 Cent continuou. Ano após ano, ele publicava fotos, frases, insinuações. Chamava Diddy de Brother Love, com tom irônico. Questionava o estilo de vida dele. Zombava das festas e sugeria, repetidamente, que havia algo errado por trás do sorriso do magnata da Bad Boy. Mas o que antes era tratado como provocação agora ganhou outro peso. Em 2024, 50 Cent entra no tribunal. Não como réu, não como vítima, mas como testemunha. A entrada dele causou choque. Aquilo que o público via como trolling agora estava diante de um juiz, de um júri e de promotores federais. Ali, ele não fez piada, não levantou o tom, não provocou. Ele falou sério, frio, calculado. Eu conheço o público Diddy, mas também conheço o privado. Com essa frase, o tribunal ficou em silêncio. E o que veio depois? Expôs um lado de Sean Combs, que poucos ousavam sequer mencionar. 50 relatou uma noite anos atrás. Foi convidado para uma suíte privada, em um evento pós-show. O tipo de festa que não aparece no Instagram. Segundo ele, era uma celebração restrita, só para os escolhidos. Artistas, executivos, rostos conhecidos da indústria. Mas havia algo errado. As pessoas estavam tensas. Algumas pareciam desconfortáveis. Não era diversão, era vigilância, pressão. Ele não ficou. Saiu da festa antes da meia-noite. No dia seguinte, uma ligação mudou tudo. Um amigo que permaneceu naquela suíte confidenciou. Eu vi coisas que não posso desver. Pessoas sendo encurraladas. Convidados sendo induzidos a comportamentos estranhos, filmados sem saber. Tudo sob o olhar atento de Diddy. Foi nesse momento que 50 disse ter entendido que aquilo não era só fama. Era controle. E então ele começou a ligar os pontos. Artistas que sumiram do mapa. Empregados que desapareceram da mídia. Ex-namoradas. Que saíram caladas ou processando. Nomes como Cassie Ventura, que anos depois acusaria Diddy de abuso e coerção. Denúncias que antes pareciam exageradas. Agora ganhavam consistência. Na corte, ele falou sobre as festas, onde as regras não existem. Sobre como Diddy criava ambientes onde o abuso era disfarçado de luxo. Onde o sim, muitas vezes, era fruto do medo. E o não significava o fim da carreira. Mas talvez o momento mais impactante tenha sido quando 50 contou o que ouviu de um gerente de Diddy, numa conversa no elevador de um evento da MTV. Eu não gosto desse tipo de treta. Eu gosto é de armas. Frase dita, segundo a testemunha, de forma séria, direta, fria. O alvo? 50 Cent. Não era mais brincadeira. Não era mais música. Era ameaça. E o mais perturbador. Muitos já sabiam disso, mas escolheram ficar em silêncio. A indústria que vendeu o nome Diddy como símbolo de sucesso, superação e poder, agora via sua fundação ruir, tijolo por tijolo, pela fala de um homem que sempre foi tratado como palhaço.
mas que no final pode ter sido o único que enxergava o perigo real. E se 50 Cent sempre esteve dizendo a verdade? E se todas aquelas postagens eram, na verdade, tentativas desesperadas de alertar o mundo de um segredo que todos fingiam não ver? Aos poucos, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. O que antes era inveja, bife ou provocação, agora ganha o peso de provas, testemunhos, datas, rostos e vidas marcadas por trauma. No tribunal, Diddy ouve calado. O homem dos 1000 nomes, o arquiteto de sua própria lenda, agora precisa enfrentar o espelho que evitou por décadas. Alguém que viu demais, que ouviu demais, que se recusou a abaixar a cabeça. 50 Cent pode não ser um herói, mas talvez seja a única pessoa que teve coragem de levantar a cortina enquanto todos aplaudiam. E essa cortina ainda está longe de cair. Capricorn Clark, a testemunha esquecida. Enquanto todos olhavam para os gigantes do palco, uma mulher nos bastidores guardava um segredo. Por mais de uma década, ela viu o que ninguém via. E quando resolveu falar, ninguém estava pronto para ouvir. Ela não é famosa, não lançou álbuns, não tem seguidores aos milhões, nem aparece em tapetes vermelhos. Mas Capricorn Clark talvez seja a peça mais importante do quebra-cabeça sombrio que envolve Sean Diddy Combs, 50 Cent, Suge Knight e a face mais oculta da indústria musical. Capricorn começou como assistente, pequena no organograma, invisível no palco. Mas nos bastidores, ela era os olhos e ouvidos do império. Trabalhou lado a lado com Diddy por mais de uma década, entre 2004 e 2018. Cresceu dentro da Bad Boy Records e se tornou diretora de marketing da marca de roupas Sean John, uma das empresas mais rentáveis de Diddy. Ela viu tudo, mas ninguém olhava para ela, pelo menos até agora. Quando Capricorn Clark subiu ao banco das testemunhas no Tribunal Federal, ninguém esperava o que viria. Sua voz era firme, seu olhar direto. E o que ela disse ali pode mudar para sempre a forma como enxergamos um dos maiores nomes da música americana. Seu depoimento começou com algo que parecia corriqueiro: tensões no ambiente de trabalho. Pressões, ameaças veladas, exigências absurdas. Mas rapidamente, o tom mudou. Ela contou que em 2011 foi sequestrada por Diddy e seus seguranças. Segundo ela, foi levada até o Central Park à noite de forma forçada, sem saber o motivo. Lá, Diddy a confrontou com uma revelação. Ele disse que não sabia que eu tinha ligações com Suge Knight, e que se isso fosse um problema, ele teria que me matar. Silêncio no tribunal. E uma frase que ecoa até agora na mente de quem ouviu. Para entender o peso disso, é preciso voltar ainda mais no tempo. Antes de trabalhar com Diddy, Clark teve uma passagem pela Death Row Records, a gravadora fundada por Suge Knight, arquirrival de Diddy, e figura central na guerra entre os litorais leste e oeste do rap, nos anos 90. Clark afirmou que sua conexão com Suge vinha por meio de uma amiga que teve um filho com ele. Essa simples ligação, aparentemente inofensiva, acendeu o alarme no império Bad Boy. Diddy, paranoico e obcecado por controle, teria visto nela uma possível ameaça, ou pior, uma espiã. A resposta foi direta: ameaça de morte. Mas o depoimento não parou aí. Clark revelou um momento em que esteve presente com Diddy durante um evento da MTV. Lá, cruzaram com 50 Cent e seu empresário na época, Chris Lighty. Segundo ela, após a entrevista, os três entraram juntos no elevador. E ali, sem rodeios, Diddy teria dito: "Eu não gosto dessa coisa de vai e volta. Eu gosto é de armas." Para a promotoria, ficou claro, era uma ameaça velada. Um aviso de que, para ele, os problemas não se resolvem com palavras, mas com poder e violência. Clark também afirmou que esse padrão de comportamento não era isolado. Segundo ela, Diddy usava o medo como método de liderança. Exigia lealdade cega. Qualquer sinal de desvio era respondido com punições, intimidações ou isolamento. E os detalhes começam a se encaixar. Artistas que subitamente sumiram dos holofotes. Funcionários que pediram demissão sem explicação. Nomes que evaporaram da indústria mesmo após grandes sucessos. Capricorn viu isso acontecer.
Viu carreiras destruídas com um telefonema. Viu pessoas implorarem por liberdade criativa e receberem silêncio como resposta. Viu festas que começavam com glamour e terminavam com constrangimento, pressão e trauma. Mas por que ela ficou tanto tempo? A resposta é simples. Medo. Ela disse que sabia que, se falasse, sua vida seria desfeita. Que sair significava não só perder o emprego, mas perder sua segurança, sua reputação e sua paz. Mesmo assim, decidiu sair. E agora, decidiu falar. Talvez o mais assustador seja perceber que Capricorn Clark não é um caso único. É apenas a primeira peça do dominó que decidiu cair. Quantas outras estão caladas até hoje? Quantos segredos ainda estão trancados nos bastidores da fama? Nos corredores da indústria musical, o nome dela quase não é mencionado. Não aparece em capas de revistas. Não ganha homenagens. Mas agora, com coragem, ela quebra o pacto do silêncio. E o que ela revelou é apenas o começo. Os bastidores proibidos, festas, pactos e pressão. Nem tudo que brilha é ouro. Às vezes é um véu, um disfarce, um convite ao caos. No mundo onde todos querem entrar, poucos saem ilesos. E o preço do silêncio é mais alto do que você. Imagina, nos tapetes vermelhos, ele era carismático. Em entrevistas, sorridente. Nas festas públicas, sempre rodeado por artistas, modelos, executivos. Era o centro da atenção. E gostava disso. Mas, segundo testemunhas, o verdadeiro Diddy não aparecia nas fotos. O que ele realmente era se revelava depois das 3 da manhã. Muito além dos eventos oficiais, existiam as festas privadas, as que não estavam no flyer. As que exigiam convites sussurrados, celulares confiscados e contratos de confidencialidade assinados na entrada. As que só começavam quando os holofotes se apagavam. Era ali, segundo relatos cada vez mais numerosos, que surgia o lado mais obscuro de um dos maiores nomes da música. E essas festas tinham nome. Um nome que até hoje causa desconforto na indústria. Freak Offs. O termo começou a circular discretamente nos bastidores da música no início dos anos 2000. Era usado como piada entre alguns artistas, como denúncia entre outros. Mas o significado era sempre o mesmo. Encontros organizados, supostamente por Diddy e seus associados, onde a fama e o poder eram usados como moeda de troca. Testemunhas relatam que esses encontros envolviam práticas não convencionais, pressão psicológica e muitas vezes manipulação. Algumas dessas pessoas afirmam que convidados eram encorajados ou forçados a ultrapassar seus próprios limites morais e pessoais. Tudo sob a promessa de acesso, dinheiro, proteção ou vingança. E ninguém falava disso, até agora. No tribunal, 50 Cent, em seu depoimento, não usou eufemismos. Chamou o ambiente criado por Diddy de predatório. Disse que o magnata não se contentava em ser apenas um líder ou um mentor. Queria ser um manipulador total. Um engenheiro de vontades. Segundo ele, Diddy observava, sempre, quase como um teste. Um jogo de submissão disfarçado de festa. Ele testava as pessoas. Queria ver quem fazia o quê, até onde iam. Quem obedecia, ganhava espaço. Quem resistia, era cortado. E ninguém nem percebia. Essas palavras ganharam ainda mais força quando cruzadas com o depoimento de Capricorn Clark, a ex-funcionária que revelou episódios de intimidação e abuso. Ela também mencionou essas festas, embora com outro nome, e afirmou que muitos artistas se sentiam presos, que eram convidados com tom de ordem, que recusar não era uma opção, e que depois de participar, a sensação era sempre a mesma: medo, vergonha e uma certeza de que algo havia mudado para sempre. Pior, muitos não sabiam que estavam sendo observados ou filmados. Rumores antigos apontam para gravações feitas sem consentimento, armazenadas em locais privados, possivelmente como forma de chantagem. Isso nunca foi provado, mas o padrão de silêncio generalizado entre ex-colaboradores e artistas que trabalharam com Diddy por anos alimenta as suspeitas. Vários nomes que estavam em ascensão e tinham ligação direta com ele simplesmente desapareceram do mapa. Outros mudaram de comportamento. Alguns, apenas anos depois,
começaram a se manifestar com postagens vagas, frases enigmáticas ou músicas com letras cifradas. As festas tornaram-se para muitos o ponto sem retorno. Para a opinião pública, o conceito pode parecer exagerado. Algo saído de um roteiro de filme conspiratório. Mas o padrão se repete com frequência assustadora na indústria do entretenimento. Homens em posição de poder criando círculos fechados, onde as regras sociais deixam de existir, e onde consentimento é uma moeda manipulada. E Didi, segundo os relatos, era mestre em criar esses círculos, e em manter todos presos dentro deles. Ele escolhia o lugar, os convidados, os horários. Os encontros eram sempre discretos, pouca luz, ambiente controlado, som alto, álcool e substâncias oferecidas sem moderação. E depois, portas fechadas. As poucas pessoas que ousaram falar sobre isso antes foram chamadas de loucas, ou sumiram. Algumas tiveram contratos rescindidos, outras deixaram a indústria. Algumas simplesmente desapareceram do radar. Mas agora, a história está vindo à tona. O tribunal pode estar julgando Didi por tráfico humano, coerção e formação de quadrilha. Mas para quem conhece a fundo a cultura dos bastidores, esse é só o topo do iceberg. A verdadeira acusação é moral. É a forma como a indústria protege os seus monstros, desde que entreguem resultados, desde que gerem lucro, desde que mantenham as aparências, porque esses bastidores não são exclusivos de um homem. São parte de um sistema que normaliza o abuso, ridiculariza o trauma e ignora o sofrimento em nome do entretenimento. E agora que a cortina está se abrindo, o que mais será revelado? Luxo, mentiras e justiça. O império está rachando. Durante décadas, ele controlou narrativas, silenciou vozes e comandou com o poder de quem se sentia intocável. Mas agora, o império treme, e o homem por trás das máscaras enfrenta o julgamento, que sempre evitou, o da verdade. Durante anos, Sean Diddy Combs parecia ser inalcançável, bilionário, influente, respeitado. Um dos poucos nomes que cruzaram todas as fronteiras, da música para a moda, da arte para os negócios, dos palcos para os salões de poder. Mas agora, ele entra num tribunal sem seguranças, sem aplausos, sem controle. Com um processo que envolve acusações graves, tráfico sexual, coerção, sequestro, abuso psicológico, lavagem de dinheiro e participação em uma rede que, segundo a promotoria, operava silenciosamente sob o disfarce da fama. O tribunal se tornou o palco final. Só que, desta vez, Didi não escreve o roteiro. O que está acontecendo dentro dessas paredes não é só um julgamento criminal. É a desmontagem metódica de uma persona construída ao longo de décadas. E o que vai sendo revelado, peça por peça, é mais perturbador do que qualquer teoria anterior. Testemunhas-chave surgem, uma após a outra, entre elas, funcionários que trabalharam na mansão de Combs em Miami, onde agentes federais fizeram uma batida surpresa. Segundo relatos, havia cômodos trancados, áreas secretas e um sistema de monitoramento interno que gravava cada movimento dentro da casa. Alguns ex-funcionários descreveram cenas quase cinematográficas. Festas privadas com convidados, visivelmente drogados, pessoas chorando, outras sendo escoltadas por seguranças para áreas sem acesso público. Muitos afirmaram que nem sabiam exatamente o que estavam presenciando. Até hoje. A promotoria reuniu provas digitais, vídeos arquivados em servidores protegidos e mensagens trocadas entre membros da equipe de Didi. Alguns dos diálogos, lidos em voz alta no tribunal, incluíam frases como: "A garota não quer mais participar. O que ele quer que eu faça? Grave tudo, mas sem que ela perceba. Mantenha o telefone longe. Ele odeia quando filmam com celular." Aos poucos, os detalhes constroem um cenário de horror escondido por trás da sofisticação. Capricorn. Clark, ex-diretora de marketing e funcionária próxima de Combs por mais de 10 anos, também continua sendo uma figura central. Seu depoimento não foi apenas revelador, foi simbólico. Uma mulher que viu tudo, viveu no centro do império e finalmente decidiu quebrar o silêncio.
Quinta, Sant, por sua vez, assume um papel inesperado. O de alguém que, apesar das provocações e memes, alertava o mundo desde sempre. Suas denúncias, antes tratadas como trolling, agora são lidas como sinais ignorados de algo muito maior. O comportamento de Didi no tribunal também chama a atenção. Nas primeiras audiências, tentava manter a compostura, roupa alinhada, óculos escuros, sorriso discreto. Mas, à medida que as provas se acumulavam e os depoimentos se tornavam mais gráficos, o escudo começou a rachar. Advogados tentam descredibilizar testemunhas. Alegam conspiração, vingança de ex-funcionários, ciúmes de concorrentes. Mas há algo que não conseguem apagar: o padrão. Histórias diferentes. Pessoas que nunca se conheceram, mas todas dizendo coisas parecidas. Detalhes que se encaixam. Medos que se repetem. Padrões de abuso, coerção, vigilância, chantagem. A mídia, que por tanto tempo aplaudiu Didi, agora cobre o caso com cautela. Muitos veículos evitam manchetes diretas. A indústria treme. Alguns artistas, que antes elogiavam Combs, agora se calam. Outros apagam fotos. Alguns mudam suas biografias para excluir qualquer ligação. Mas há algo que ninguém pode apagar. A verdade está vazando. E não vai parar. A justiça pode levar tempo. E Didi ainda não foi condenado. Ele nega todas as acusações e se declara inocente. Seus advogados dizem que tudo não passa de uma tentativa de extorsão em massa, impulsionada por inimigos antigos e interesses obscuros. Mas, mesmo que escape da prisão, seu nome já não é o mesmo. A aura de perfeição foi destruída. A imagem de gênio da música agora convive com a de predador. O império não desmoronou em um único dia, mas a rachadura é visível, porque no fim, nenhuma fortuna compra silêncio eterno, e nenhuma fama é mais forte que a verdade quando ela começa a gritar.